Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Boa noite, gente. Eu vou salvar aqui o tema dessa live. O tema dessa live é autoestima. Tá fixado aqui o tema autoestima. Uau, a nossa convidada já entrou. Gabi tá aí, que coisa boa. Laura chegando. Uau, que bom. O tema hoje vai ser bem interessante. Vamos falar sobre autoestima. Olá, Oi, oi, tudo bem, Gabi? tô bem, Tati. E você, tá tudo bem? Tudo bem também, graças a Deus. Tá muito linda aí, muito bonita. Você também. Afinal, vamos falar de autoestima, né? Pois é. Coloquei até minha cor preferida, que é azul. Ai, que lindo, 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 lindo esse colar. É um cristal? É um cristal, sim. Você que conhece muito dos cristais, depois a gente tem que falar sobre isso. Vamos. A Gabi faz colares lindos. No Instagram dela tem fotos maravilhosas, gente. São Ela japamalas. usa japamala. Melhor você falar o que que é. Feito de. Tem algum aí para elas verem? Tem. Isso aqui é um Ó, japamala. Tem um outro aqui, ó. São os que tenho usado. são Esse aqui, maravilhosos. esse é de ônix. Esse é de Uau, turquesa. que E o lindo. japamala é como se fosse um terço de origem hindu que a gente utiliza para poder fazer a contagem de mantra. Por exemplo, Ho'oponopono. O Japamala veio muito à tona junto com o Ho'oponopono, né? A gente hoje ou escuta muito falar de Ho'oponopono e a gente associa o Japamala. O Japamala serve justamente para isso, para a gente ir contando as 108 contas, porque um Japamala tem 108 contas, é um número que tem inúmeras explicações, tem explicação na astrologia, pela física, pela matemática, os matemáticos védicos. É um número de também sagrado na Índia. Acharam já 108 templos sagrados, são 108 textos sagrados também encontrados. Então, tem inúmeras explicações para ser o número 108. Por isso que são 108 mantras, sabe? E aí, para recitar um mantra 108 vezes, tem essa força, tem essa potência. Tem uma explicação que é a que eu mais gosto, é que o raio do Sol é 108 vezes o raio da Terra. E aí, quando a gente Uau, aqui na Terra faz a contagem dos mantras 108 vezes, a gente se aproxima da iluminação do Sol. Eu amo essa explicação, é que eu mais gosto. E que aí o lindo. Japamala tem esse poder. E eu faço os Japamalas utilizando também o poder dos cristais. Os cristais, eles são seres que vêm da natureza, que têm uma frequência elevadíssima, e já foi comprovado, né, fisicamente, pelo Nikola Tesla, inclusive, que todos nós somos energia. Tudo na vida é energia. E aí, uma forma de energia próxima a uma outra forma de energia é capaz de modificar a energia através da lei da ressonância.
E aí, por isso, eu utilizo os cristais, meus japamalas são de cristais, para que enquanto a gente mantre, né, faça o nosso japa, faça a volta no nosso japa, a gente possa estar equilibrando os nossos chakras, equilibrando o nosso campo energético através Uau. da potência dos cristais. Ai, eu adoro um. Tem alguém falando aí que quer um japamala já. Oba, Manu, entra Manu, lá no meu perfil. Você está que coisa convidada para entrar boa. lá no meu perfil, me manda um direct que a gente conversa. Eu faço japamalas personalizados através de uma sessão. Também você pode comprar um japamala que você olhar lá na minha página e gostar, vendo avulso também, sem a sessão. E é isso. E aí, cada cristal tem uma função. Cada cristal equilibra um chakra. Não sei se o povo aqui que acompanha a sua audiência tem conhecimento Sim, dos chakras, né? conhece. Mas cada um cristal, ele equilibra, ele trabalha uma questão nossa, equilibra o nosso chakra, e aí se torna essa ferramenta muito potente. Eu até quero dar meu depoimento. O meu japamala é de olho de tigre. Então, assim, quando eu uso ele, eu vou para os atendimentos, eu sinto muita proteção. Me traz uma sensação de proteção e também de empoderamento. Ele fica bem na altura do meu plexo solar, então protege o meu plexo e eu sinto proteção e um empoderamento muito grande. Ele é todo de olho de tigre, é maravilhoso. Legal. A gente pode, falando em autoestima, a gente pode utilizar aí vários cristais ao nosso favor para trabalhar a nossa autoestima. Uau, gostei. Eu adoro essa coisa do fluxo. A gente nem combinou e a única coisa que a gente conversou foi uma chamada que eu fiz no History, que a autoestima, ninguém nasce com ela, que a E autoestima a gente faz, a gente constrói ela ao longo da nossa vida. Então, eu como terapeuta falo, a infância, né, a nossa memória emocional, ela é formada do 0 aos 7 anos. Então, muitas vezes a gente não teve na nossa infância um pai ou uma mãe atenciosos, que reforçavam, né, você com palavras carinhosas, trazendo as suas qualidades, né? Imagina, uma época às vezes que se tinham tantos filhos, não é como é hoje. Então, eu atendo muitas pacientes que chegam e não têm autoestima. E é uma coisa que a gente vai trabalhando até a pessoa encontrar que ela tem um valor, que ela tem o brilho dela. E aí eu convidei hoje a Gabi. É Gabriela ou Gabriele? Eu não sei, desculpa. Lê, Lê, Gabriela Lê, Gabriele, porque ela é Gabi Berro. maravilhosa, ela trata esse assunto muito bem. Ela até tem, depois ela vai se apresentar, vai falar com que ela trabalha. Então, assim, para quem não me conhece, eu sou Tatiana Martinho, sou terapeuta de equilíbrio energético e emocional, sou mestra em Reiki, trabalho com cursos de Reiki, com constelação familiar, mas, assim, o Reiki é o grande amor da minha vida. Então, passo a palavra para você, Gabriele, se apresente. Gratidão pela oportunidade de você ceder aqui, abrir a porta da sua casa, a me convidar, fazer esse convite aqui para sua audiência. Meu nome é Gabi Bergo, eu sou da Via Dharma, vocês podem entrar aí e acessar. Eu trabalho com japamalas e o empoderamento feminino. Na minha história, na minha jornada, eu vivi a dor muito forte da rejeição, eu vivi a dor muito forte de não ocupar o meu lugar, de não estar no meu lugar. E quando a gente não está no seu lugar, né, é quando a gente não encontra esse valor, quando a gente não encontra os nossos recursos internos, quando a gente não encontra o nosso brilho próprio. E eu vivi a dor de estar nesse lugar. E aí eu vivi essa dor profundamente na minha transição de carreira, assim, porque eu fui mandada embora do meu emprego. Eu sou por formação engenheira civil,
eu estava com, nesse momento, meu feminino completamente desequilibrado, porque a gente vem dessa... A engenharia civil, a gente trabalha em obra, trabalha no meio dos homens, né? E é algo muito mais brutal e eu não olhava para o meu feminino, eu não olhava para mim. Na verdade, eu não cresci aprendendo a olhar para mim. E por eu não crescer aprendendo a olhar para mim, reconhecendo meus dons, meus talentos, eu estava desconectada do meu ser, desconectada do meu feminino. E aí, quando eu fui mandada embora desse lugar, dessa obra, que eu vivi essa dor profunda, e eu falei assim... tem alguma coisa errada. A gente precisa ver o que está acontecendo. E aí foi quando eu encontrei a meditação. A Uau. meditação foi o que me ajudou a sair dessa dor profunda. Naquele momento eu estava completamente perdida, não sabia o que fazer, não sabia por onde começar. Eu só sabia que eu não queria mais trabalhar com obra, com a engenharia civil, a construção civil, que eu vinha trabalhando desde os meus 17 anos. Eu trabalhei dos 17 aos 24 em obra. E aí eu não Começou queria... cedo, né, Gabi? Comecei cedo. E aí eu só sabia que eu não queria voltar. Ainda um pouco resistente, porque a gente fica preocupada com as questões financeiras, a gente fica apegada a um currículo, a um diploma, a uma faculdade, né? Porque eu investi meu tempo também numa faculdade e já estava ali formada, já tinha feito técnico, já tinha passado por várias empresas, e eu apegada ali. Aí tentei voltar, mas aí o universo foi aumentando o volume, porque eu não consegui me realocar nesse período e eu precisava de uma grana, porque já estava aí um tempo sem trabalhar. Nesse mesmo período, nesse Sim. mesmo tempo, meu pai ficou doente, internado quase um mês no hospital, e eu precisava Uau. trabalhar. E aí eu me joguei para a vida. E fui fazer um bico, né? Um bico, como a gente chama aqui. Eu fui ser recepcionista num restaurante que ainda existe aqui na Barra da Tijuca, na praia, indiano. E lá eu tive o meu primeiro contato com a meditação, porque lá acontecem as meditações de lua cheia do Arte de Viver. E lá também tinha Uau! yoga, lá também tinha yoga pela manhã, os Gente, a vida te levou domingos, para lá. me levou para lá. E aí foi lá que eu falei assim, que eu digo que o Buda falou comigo, né? A Paula Abreu tem aquele livro, O Buda Dançando numa Boate. O que tem, Sim. né? Se o Buda estiver dançando numa boate. Então eu tava lá, no meio do tum-tum-tum, porque lá era bastante festa, muito farra, muita zoação. A galera ia lá para fazer ostentação, sabe? Tinha muita festa. E aí foi lá que eu falei assim, cara, eu vou sair daqui, isso aqui não tem nada a ver comigo. E com o dinheiro que eu sair daqui, eu vou comprar material e vou começar a fazer japamala, porque foi a meditação que me tirou desse lugar de dor. E eu falei, eu preciso que outras pessoas também conheçam a meditação. Por que não conhecer através do japamalas? Eu vejo e vi também isso, também tive essa crença de que meditar era algo difícil, que era impossível, que a gente não consegue cessar os pensamentos. E a gente sabe que não é assim, né? Não é para ser difícil. A meditação, existem várias formas de meditar. A meditação é você estar no aqui, no agora, no momento presente, conectada com a sua respiração, conectada com o seu corpo. E foi por isso que eu comecei a fazer o Japamalas, para poder incentivar outras pessoas a também a meditarem. E aí do Japamalas Uau. começou do Japamalas começou toda a minha história. Foi através do Japamalas que eu fui resgatando a minha autoestima, me conectando com a minha essência, com quem eu era de verdade, com o meu feminino. E aí eu acho que eu consegui fazer esse trabalho manual. O manual conecta muito com o nosso feminino, né? Então foi O fazendo esse trabalho manual, trabalho. né? O O trabalho trabalho manual manual, nos a conecta dança, muito.
A E a dança dança também, eu também. sinto assim que quando eu danço, eu me conecto muito. Sim, sim. E aí todo esse trabalho foi me despertando, foi me levando para o meu lugar. E aí comecei a então ajudar outras mulheres a ocuparem os seus lugares e despertarem a sua deusa, como eu despertei a minha, através desse processo. Uau! Hoje a gente está tendo uma imersão no meu Instagram. Quem quiser depois pode ir lá conferir, que é a imersão Desperte Sua Deusa, que é justamente para você que está perdida, você que não sabe por onde começar, para você que está precisando levantar a sua autoestima, ganhar autonomia na vida e assumir as rédeas, ser a protagonista da sua própria história. Você tem que ir para lá, porque lá a gente está com várias ferramentas, várias aulas para ajudar a mulherada a despertar essa deusa interior. No seu Instagram, são vídeos? São. Desde segunda-feira eu estou fazendo lives com convidados e na semana que vem a gente vai ter uma aula por dia onde eu vou detalhar esse assunto e dar um passo a passo sobre esse assunto para as mulheres através de exercícios. Quem entrar lá no meu Instagram tem acesso à reprise. É só entrar no link da minha bio Uau! e quando estiver no grupo, vai ter acesso a todas essas lives que vem acontecendo, que a gente vem trabalhando cada aspecto do nosso ser. Hoje, por exemplo, a gente teve live com o Felipe, onde a gente conversou, Certo? onde a gente conversou sobre a comunicação, a importância da nossa comunicação interna para com os nossos relacionamentos. Depois tivemos uma live com a Fabi Sabatini, que ela é uma nutricionista, que ela Uau! fala sobre o ciclo de vida saudável, ensinando não a gente olhar só para o corpo e para a alimentação, mas olhar para o nosso autoconhecimento, olhar para o nosso sono, olhar para a nossa organização. Enfim, várias lives legais, maneiras para agregar e trazer essa consciência, dar para as mulheres, né? Pegar um pouquinho de cada uma dessas lives e começar o processo de despertar. E semana que vem a gente tem um trabalho intenso, onde eu vou Que partilhar maravilha! o que eu aprendi nessa minha jornada. Que lindo. Gente, eu vou pedir para quem está aqui apertar nos corações, porque se apertar nos corações vai subindo, vai convidando outras pessoas. Então, quem se sentir à Isso. vontade em apertar nos coraçõezinhos aqui, Mandar o agradecemos, viu, aviãozinho, Gabi? mandar o Avi- aviãozinho para convidar as outras avi- pessoas. aviãozinho para convidar. Para É, mim, o Instagram é uma coisa nova, estou aprendendo. Você sabe, eu já fixei o tema ali, a autoestima, aos pouquinhos eu estou aprendendo as coisas. isso mesmo. Obrigada Então, pelos corações. bora falar sobre autoestima? A Vamos lá, autoestima é vamos algo lá. que a gente não tem. A gente constrói autoestima. Ninguém nasce assim, nossa, que autoestima elevada, como eu me amo, como eu sou maravilhosa, como eu sou uma deusa. Se tem alguém assim, eu nunca vi, não conheço. É algo que é construído. Como a Tati estava falando muito bem, a nossa primeira relação na vida, no mundo, começa com os nossos pais, né? Começa com os nossos pais. E muitas das vezes os nossos pais, por amor a gente, por proteção, querendo educar, querendo mostrar o que é certo sob a visão deles, sob a ótica deles, aí eles podem nos criticar, apertar um pouquinho dali, ser um pouquinho duros aqui. E aí também, quando a gente erra, quando a gente faz besteira, a gente é reprimido. E aí, quando a gente faz Sim, uma gracinha, faz uma coisa certa, a gente é aplaudido. E dessa forma, a gente vai sendo moldado. E quando a gente é moldado, a gente vai criando, né, essas camadas e isso vai desconectando da nossa essência, de quem a gente é, do que a gente veio realmente fazer nesse processo.
Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é trabalhar o nosso autoconhecimento, para a gente ir voltando lá para a nossa infância e entendendo como é que funciona, como que o nosso corpo, a nossa mente funciona, quais são os condicionamentos, quais são os padrões de pensamentos que a gente alimenta, porque são esses padrões de pensamento que vão ajudar a gente a ter autoestima ou não, certo? E hoje eu até estava vendo um vídeo que eu achei muito interessante, que esses padrões que a gente alimenta na primeira infância, vamos falar da rejeição, por exemplo, eu estava estudando que a rejeição, eu nunca tinha visto por essa abordagem, que a rejeição, ela vem do feminino. Então, quando você se sente rejeitado, ou seja, não se sente preterido, né? Você se sente rejeitado, isso vem da mãe. A rejeição é uma característica de um feminino para um feminino. Uhum. E o abandono vem do masculino. Então, quando você tem um problema com o pai, né, vamos dizer, é uma referência do abandono, é masculina, aí você se sente abandonado. Abandonado é que a pessoa foi embora, esqueceu de você, né? E a rejeição é que você foi preterido. Então, às vezes, na chegada de um irmãozinho, a mãe teve que dar atenção para aquele irmão, aí você já entra na rejeição. E isso vai criando dentro aqui da sua cabecinha, né? Nós temos neurotransmissores, na verdade, e isso vai criando uma sopa química que você vai levando ela para o resto da vida, você vai alimentando. Então, assim, você vai se conectar com pessoas que vão te rejeitar ou que vão te abandonar, porque você vive aquilo, é como se aquilo fosse um vício. Então, quando você vai se autoconhecer, saber a sua história, o que realmente você sentiu naquela infância, você para de se retroalimentar daquela sopa química. Não sei se é assim que Sim, você vê, Gabi. sim, sim. Essa abordagem também do feminino e do masculino, eu também desconhecia. A abordagem É? que eu sei é através do Corpo Explica. O Corpo Explica diz que nós somos rejeitados ainda dentro da barriga da nossa mãe, no período que a gente está lá no embrionário. Que toda vez que a nossa mãe tem um sentimento, tem uma emoção, o útero ele contrai ou retrai. Quando ele contrai, a gente é quando a gente sente essa dor da rejeição, quando o útero contrai. E ali a gente desenvolve a nossa primeira dor, que é a dor da rejeição. Inclusive, todos nós temos um pouquinho de cada uma dessas dores. Só que uma em mais grau e outras em menos grau. E aí, nesse primeiro momento, a gente tem, nesse período da gestação, desenvolve a nossa primeira dor, a dor da rejeição. Depois, a segunda etapa é a etapa da amamentação, até os nossos 2 anos de idade. Aí, na amamentação, a gente chora, porque a única forma da gente se comunicar é através do choro. Só que não necessariamente a gente chora para poder receber o alimento, para poder mamar. Às vezes a gente está chorando porque está sentindo uma dor de dente, às vezes a gente está chorando porque a gente está com uma dor de garganta, uma dor de barriga. Só que a nossa mãe, né, o nosso cuidador, quem seja que esteja cuidando da gente, não entende, não consegue interpretar. E aí, toda vez que a nossa necessidade não é atendida, a gente se sente abandonado. E aí é a nossa segunda dor. E aí, na verdade, todos nós temos um pouquinho da rejeição, um pouquinho do abandono, e tem outras 3 dores que são os perfis, né, que o Corpo Explica fala. Mas não vem um caso aqui, esse é um assunto para uma outra live. Mas eu acho Você fala que quando você olha para o corpo da pessoa, a silhueta do corpo sim. vai falar alguma coisa. Sim, o Show, formato ótimo. do rosto, o formato do corpo, o formato do olho, da boca, do nariz, todo esse conjunto é formado em função dessa dor que a gente viveu.
E aí, Que para a ma- gente sair dessa dor, a gente desenvolve um recurso. Toda dor tem um recurso. Quando a gente sofre a dor da rejeição, a Certo? gente tem o quê? A gente tende a ser uma pessoa que se fecha, se guarda e usa toda essa energia do nosso mental para a gente ser extremamente criativo, extremamente inteligente e aí a nossa energia fica toda acumulada aqui no mental. Esse é o recurso de quem foi rejeitado, porque a pessoa que é rejeitada, ela não quer ser vista, ela não quer aparecer. Inclusive, o tamanho da cabeça é diferente do tamanho do corpo. É como se a cabeça não fizesse parte do corpo. Na verdade, ele não quer nenhum momento ser visto, entendeu? E aí ele desenvolve Eu me esse recurso. considero, eu lembro de muito tempo da minha vida, assim, de realmente eu usar muito o meu mental e não ter nenhuma vontade de, assim, Conexão, de né, com o corpo. conexão. Não. Exatamente. E aí essas pessoas, ela tem algumas características, né? Tipo assim, são pessoas que estão com a cabeça mais no mundo da lua, que parece que não estão aqui na Terra, que vivem no mundo dela, que não Uhum, faz essa conexão com os outros. Essa é a não. característica da rejeição. Aí no abandono, o abandono é o Sim. contrário. O abandono, que é quem é abandonado, ele quer ser visto. Ele precisa ser visto. E aí, normalmente, o corpo de quem é abandonado, ele é mais redondinho, ele é mais cheinho, é mais volumoso, porque ele quer aparecer, ele quer que reconheçam e que notem ele, porque a dor durante a infância foi essa dor de não ser atendido, de não ser escutado, não ser ouvido. E aí ele desenvolve esse recurso através do quê? Da comunicação. Então, as pessoas que têm essa dor do abandono, o recurso é a comunicação, é a fala, é a conexão. E aí a gente Então desenvolve. você fala que a dor do abandono não é só por uma pessoa, por um pai que foi embora, uma mãe que foi embora. O fato de da criança não ter sido atendida quando ela precisou de algo, isso já gera um abandono também. Já gera um abandono. Já gera um abandono. E aí a gente tem cada perfil desse tem um nome. O da rejeição, a dor da rejeição é o esquizoide, o da dor do abandono é a oralidade, é o oral. Depois a terceira dor é a dor do psicopata. O psicopata é aquele que também não quer de forma alguma ser visto, porque ele foi o tempo todo tolhido. O tempo todo ele foi Certo. tolhido. Já é a fase onde ele, toda vez que ele fazia alguma besteirinha na fase da criança, brigavam com ele. E aí, quando brigavam com ele, falavam dele, aí ele ficava assim, ele perde o movimento. E aí, como que é o corpo dessa pessoa? É uma pessoa que já o corpo você não nota muito, é uma pessoa que não tem muita presença, é uma pessoa que é extremamente alongada, reta, quadrada, porque ele não quer chamar de forma alguma a atenção. Atenção. A atenção. Por outro lado, é um ótimo gerente, ele é um ótimo gestor, ele consegue ser um bom articulador. Então, essa dor sair do nosso tema da autoestima. Eu sei que esse assunto é muito interessante. Meu, maravilhoso, mas sim, sim. É, fique à vontade, acho que já deu para a gente ter uma ideia, né? Mas Sim. vamos voltar para o tema que você está preparada e que a gente também quer ouvir. Mas foi fantástico, foi muito bom ouvir isso. E aí, isso é uma forma até da gente se conhecer. Essa ferramenta do Corpo Explica é uma forma da gente entender como é que é
a nossa história, o nosso processo, identificar a nossa dor e saber qual Eu é o até nosso... quero, só um pouquinho, Gabi, eu até quero colocar aqui, quem está aqui nos ouvindo, alguém quer fazer alguma pergunta sobre o que nós falamos até aqui? Alguém quer colocar alguma coisa? Que eu até esqueci, né? De repente veio algum insight de alguém. Vão Sim, escrevendo aqui, porque sim, aí a gente, na medida do possível, vai vai respondendo. respondendo, tá? Mas então, voltando para a história, assim, para a parte da infância, que é quando é construída as nossas crenças limitantes, as nossas crenças de não merecimento, as crenças de autocrítica, autocondenação. Isso tudo é o que faz ir drenando a nossa autoestima. E por isso que o autoconhecimento é essencial nesse processo de você buscar a sua autoestima. A gente tem inúmeras ferramentas para a gente encontrar desenvolver o nosso autoconhecimento, mas eu acredito que a principal ferramenta é a meditação. É você poder olhar para dentro, olhar para si, entender quais são os seus sentimentos, suas emoções, identificar os seus padrões de pensamento, entender como é que você funciona em determinadas situações. Para mim, essa é a principal forma, assim. Então, se você é uma pessoa hoje que sofre com a autoestima baixa, o primeiro passo é você fazer esse trabalho de olhar para dentro. Nesse primeiro momento, pode ser E muito doloroso. Gabi, dá uma dica aqui para as pessoas, assim, o que seria uma característica para você de alguém com autoestima baixa? O que que essa pessoa sente no dia a dia dela, com ela mesma, nas relações? Você pode falar um pouco desses sintomas? Sim, sim. O que é uma pessoa com autoestima baixa? É aquela pessoa que não fala, não comunica a sua verdade, porque acredita que a sua história não tem valor, porque você quer ser amado e ser aceito por todos à sua volta, e aí você não assume a sua verdade e você tenta se encaixar e agradar o outro. E aí, quando você faz o movimento de agradar o outro, você esquece de si mesmo. E aí, você, em vez de se colocar em primeiro lugar, você vai se colocando em segundo lugar, ou terceiro, quarto. Você faz tudo para o outro e não faz nada para Uau! você. Você diz sim para tudo e para todos, mas quando você fala esse sim para o outro, você diz um monte de não para você. E aí você vai se anulando, você vai perdendo o seu brilho, você vai perdendo o seu poder pessoal, vai drenando a sua criatividade, bloqueando aí o seu chakra sexual, vai bloqueando seu plexo solar, que é o nosso sol interior. E a gente fica sem coragem. Como a gente não se valida, a gente não tem coragem para realizar os nossos sonhos, ir atrás dos nossos desejos. Então, a necessidade de você ser amado é tão grande que você não fala não para o outro, você fala para o outro sim, 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 não, e o tempo todo não para você, e no final você se distancia porque você não sabe mais quem você é, porque você não está sendo honesto com você mesmo, né? Exatamente, exatamente. Maravilhoso, maravilhoso. Agora, a Eliane, nós estamos agora falando de emoções, tá? A gente já saiu dos aspectos do corpo, tá, Eliane? A gente está falando sobre as emoções e quem se sente rejeitado. E sobre o japamala, a gente volta depois, tá, Laura? A Laura perdeu, a gente depois fala sobre o japamala. E características de alguém que se sente abandonado no dia a dia, sintomas de um abandonado, qual que seriam? O abandono, o abandono e a rejeição são muito parecidos no meu ponto de vista, né? É difícil você identificar a dor do abandono e a dor da rejeição. Mas a dor do abandono vai fazer o quê?
vai fazer um movimento em que, como você falou, por conta desse pensamento de eu sou abandonado. Se eu fui abandonado, é porque ninguém gosta de mim, é porque ninguém me ama, é porque eu não sou legal, é porque eu não tenho valor, é porque eu não sirvo para nada. E por isso que as pessoas me abandonaram. E aí, quando você... Do tipo assim, a pessoa, essa pessoa logo ela vai embora. É só encontrar alguma coisa melhor, ela vai embora, Você né? fica com medo de ser abandonado o tempo todo nas suas relações, nos seus relacionamentos. E como você falou, que era o que eu ia falar agora, a gente fica alimentando esses padrões de pensamento lá desde a nossa infância, como eu estava falando para vocês, da fase da nossa amamentação, a gente vai alimentando esses pensamentos porque, afinal, não tem ninguém para esclarecer isso para gente, né? Para mostrar esse caminho para gente. E aí, o que a vida faz? A gente vai atrair situações onde a gente se coloque em abandono. Até a gente aprender, parar e voltar para olhar para si e cuidar de si. Em vez de projetar nos outros, você vai entender que você mesma que é responsável por você. Aí você começa a ganhar a sua autorresponsabilidade. E não é o outro que vai te abandonar. Quem se abandona é você mesmo. Sim. Faz sentido? Sim. Total. E eu vejo assim, eu que acompanho no consultório as pessoas que começam um tratamento com reiki, com florais, com FT, que é uma técnica que eu uso que quebra crenças limitantes. Com o passar do tempo, elas vão se autoconhecendo e elas vão vendo, às vezes, que estão em muito Abusivas. relações abusivas, tóxicas, onde não são respeitadas, né? Então, assim, muitas vezes elas entram lá e falam, ó, eu não vou mais aceitar esse tipo de coisa, a partir de hoje eu não vou aceitar mais. E aí até o próprio parceiro vê que existe uma outra pessoa ali na frente e realmente respeita, né? Tem pessoas que quando elas encontram o seu valor e elas falam, a partir de hoje eu não vou mais aceitar isso, a pessoa que está com elas acorda e fala, ué, não posso mais fazer isso mesmo. Ou E tem outras fica ou vou relações. embora. Isso, exatamente. Ou fica ou vão embora. Então é maravilhoso você perceber isso, né? Então é através do meu trabalho, né, das terapias que leva para esse lugar, mas você já tem aí os cristais que você pode, eu amo cristais, sou apaixonada, e eu acho que os cristais trazem muita cura pra gente, Sim, muita. sim. Eu tenho uma experiência assim, aconteceu há pouco tempo atrás, eu coloquei na minha casa turmalina negra, que é a pedra de proteção, né? Uhum. E eu lembro que eu estava assim uma semana me sentindo muito agoniada. Eu peguei, comprei turmalina, botei elas no chão, em algumas portas no chão, e aí usei os símbolos do reiki e ativei elas para proteção. Gabi, não deu uma hora, eu recebi uma ligação e eu entendi por que eu estava me sentindo agoniada e aonde estava vindo essa vibração. Sabe, eu olhei para aqueles cristais, eu falei, gente, o que é isso? Isso é o cristal falando com você. Os cristais falam com a gente, né? Então, assim, eu subi uma coisa de proteção tão grande que eu vi de onde estava vindo aquele mal-estar, o que estava ocasionando e tomei uma decisão em relação, né, àquela situação e àquela pessoa que me ligou. Então, assim, eu fiquei, quer dizer, eu já amo cristais. A partir dali, eu me apaixonei mais ainda pelos cristais. Então, se eles me protegem, eles também podem trazer o amor, podem Total, trazer equilíbrio para minha vida, né? total. A prosperidade, a Uau! espiritualidade. Tem muitos benefícios, a cura da saúde física, né? A restauração física. Eu, inclusive, tô aqui, ó,
Meu copo, tá vendo? Tem quartzo verde, um quartzo rosa e um coração de ametista. Porque Uau! é minha água cristalina, que eu bebo a aguinha para aumentar a minha imunidade e trabalhar os aspectos, né, que cada cristal trabalha aqui, né? O quartzo verde, a cura da saúde física, o quartzo rosa, o alto amor, as curas emocionais, e a ametista, que é esse aqui, a transmutação. Transmutar. Deixar aí, né? Transmutar a energia que não presta, que não é qualificada. Que lindo, gente, amei! É. Então fala pra gente dos cristais, como é que a gente poderia usar no nosso dia a dia? Vamos, já que a gente está falando em autoestima, o tema é autoestima, como que a gente poderia usar os cristais na água que você colocou ali e que de outras formas você acredita Você que pode ter um vai nos auxiliar? japamala, pode ter um japamala, pode fazer um japamala personalizado comigo, que a gente olha para suas questões que você precisa trabalhar no momento e faz uma combinação com os cristais para trabalhar as suas questões. Eu digo assim, o quartzo rosa é muito conhecido como o cristal para atrair o amor. Só que, só que o quartzo rosa não é o quartzo rosa que vai atrair o amor. O que vai fazer você atrair o amor é você desenvolver esse amor por você. Então, o que o quartzo rosa faz é curar as suas feridas emocionais, faz você entrar em contato com a sua criança ferida. E aí você vai limpando, harmonizando essas dores, essas feridas no seu chakra cardíaco. E aí você vai desenvolvendo o amor por você. E aí quando você desenvolve o amor por você, e aí você vai vibrar na frequência do amor. Quando você vibra na frequência do amor, aí você vai encontrar uma outra pessoa que vai estar na mesma frequência do amor, que juntos vão se encontrar e transbordar amor. É isso que funciona. A mesma coisa é com a autoestima, né? A mesma coisa são esses nossos padrões limitantes que a gente estava falando. Quando a gente está lá na rejeição. E aí a gente fica alimentando os pensamentos de não valor. Só um minutinho, gente, que o meu celular tá acabando a bateria porque eu tava na outra live, né? Vou botar aqui para Sem carregar. problema. Eu, inclusive, vou aproveitar e botar minha pedrinha de quartzo rosa dentro do meu copo, tá, gente? Vou tomar água agora com a energia do quartzo rosa. Isso. E aí, gente, enquanto a gente fica alimentando aqueles pensamentos de não valor, vai drenando a nossa energia, e aí a gente vai encontrar na nossa vida pessoas com a mesma energia, que não tem também o amor por si, o amor próprio, não tem a autoestima. E aí imagina, duas pessoas com essa mesma energia, o que que vai dar, né? É por isso que são os relacionamentos abusivos, Desafeto. os desafetos, o amor que adoece, né? Como diz na constelação familiar, o amor que Desafeto. adoece. A Então, Paula Feto está aqui falando que está amando o nosso bate-papo. Obrigada, Paula. Fico feliz obrigada, que você Paulo. esteja gostando. E aí o quartzo rosa é o cristal basicão, né? Você pode usar. A água foi um exemplo que eu dei porque eu estava até aqui. Mas você pode usar o japamala, você pode usar pulseira, você pode ter um colar assim, ó. Eu tenho um colarzinho. Esse aqui é de selenita. Ai, adoro selenita. Adoro essa pedra. Aí você pode ter um colarzinho. Principalmente tudo que trabalhe o seu chakra cardíaco, que fique na altura do seu Zanza coração. também está amando. Ê, obrigada. Exato. Então convida aí as amigas, convida as amigas para nossa live. E existem outros cristais além do quartzo rosa que pode ajudar a gente a trabalhar a autoestima. Eu gosto muito da rodonita. Conhece a rodonita? Não, nunca ouvi falar. A rodonita é uma pedrinha que tem rosa e uns tons meio pretos. E ela, além de Oi, trabalhar Rafa. Olá. E aí, além de trabalhar o alto amor,
o amor próprio, ela ajuda a gente a encontrar os nossos recursos internos. Ela ajuda a gente ver os nossos dons, os nossos talentos e a manifestar para o mundo. Então, eu amo a rodonita. Então, você pode ter uma Gente, eu pulseira. tenho que comprar essa pedra para ontem. Manifestar Rodonita. mais ainda meus talentos para o mundo. Aham. Vou escrever aqui. Ah, escreve aí pra gente. Gente, tô apaixonada. Rodonita, nunca vi. Rodonita. Tem alguma aí pra gente ver? Tenho, vou pegar. Peraí. Gente, enquanto ela foi pegar, eu tenho que contar um negócio para vocês. Quando começou toda essa confusão, né, de pandemia, de vírus, eu peguei a minha ametista, a minha pedra, eu tenho uma ametista maior, bruta, e eu coloquei ela debaixo do meu travesseiro, a ametista. E eu tô dormindo com essa ametista debaixo do meu travesseiro, desde que tudo isso começou. E eu tô tendo um sono tão maravilhoso com essa ametista debaixo do meu travesseiro. E, gente, isso tudo é intuitivo, sabe? Eu tenho os cristais aqui em casa e aquilo vai me vindo, eu vou fazendo e aí depois eu vou descobrindo, sabe? E é maravilhoso. Então você pode, como eu botei uma ametista debaixo do meu travesseiro para mim poder dormir melhor, quem quiser pode botar um quartzo rosa debaixo do seu travesseiro também. Sim, total. Pode botar uma turmalina embaixo da cama, uma obsidiana para não sofrer ataques espirituais de noite. Pode botar um quartzo Uau! azul para poder trazer paz, tranquilidade na hora do sono. Tem várias dicas. Eu trouxe aqui, ó, a rodonita para ver. Vamos ver, vou pôr meu Olha que óculos, quero ver linda. muito. Gente, que pedra poderosa é essa? Tô apaixonada. Ela é linda, né? Já pensei em um anel dela. Essa é bruta e ela rolada, ó. Sim, Érica, maravilhosa, né? Essa é a rodonita. Gente, maravilhosa. Quartzo rosa. Uau. Outra pedra que é muito legal para a gente desenvolver o nosso auto-amor, a nossa autoestima, é a turmalina rosa. Gente, desculpa eu fazendo essas caras, é que assim, eu sou apaixonada por pedra. Zanz, eu também quero. Eu sou apaixonada, tem uma coisa com pedra desde que eu me conheço como gente. Eu sou apaixonada por essa. Olha que linda. Ela é da família da turmalina negra, só que ela é rosa. Ah, você fez a mesma cara, que bom. Não sou só eu aqui pagando mico. Uau, gente, muito lindo. Muito. Olha esse aí. Isso aí é A o. ametista. Essa é a ametista, gente. É essa que eu ponho debaixo da cama, do travesseiro para dormir. A turmalina melancia, ela também é ótima para trabalhar o amor, a autoestima, a imunidade. A turmalina melancia é parecida com essa, só que ela, por fora, ela é verde e por dentro ela é rosa. É a coisa mais linda, mas eu não tenho ela aqui Uau. para mostrar, não. Uhum. Ela Sim. também ajuda muito. Tudo que trabalha o nosso Hum. chakra cardíaco ajuda a gente a desenvolver o amor, o alto amor, a manifestar a nossa essência, ser quem a gente nasceu para ser, falar da cura, tanto física quanto a cura emocional. A A Zanza está rodonita, perguntando sobre a Rodanita. rodonita é rodonita. A rodonita, ela serve para a autoestima e para você manifestar os seus dons e seus talentos no mundo. Ela ajuda nisso. Ela é maravilhosa. Deixa eu ver Eu outro. posso deixar ela do lado aqui da minha mesa de trabalho, aqui da minha escrivaninha, a Rodonita? Pode sim.
Acho que são essas. Essas são as principais que eu mais uso. Eu amo a Rodonita. Sou apaixonada por ela. Ela é Uhum. muito linda, né? Linda. E eu quero aproveitar, enquanto você fala um pouquinho mais aí sobre autoestima, talvez você falar da sua experiência, eu vou pegar lá o colar que você fez para mim para mostrar para as meninas aqui. E você fala talvez um pouco mais da sua experiência, Gabi, quando você recuperou a sua autoestima, como é que era a Gabriele antes e como é que ela é hoje? Né? Então, como a gente Falar um estava pouquinho para o pessoal. como a Vou gente pegar lá. como a gente estava falando no início, né, gente? A autoestima, ela é uma construção. E eu vim de uma dor de rejeição muito grande, e por conta disso eu tentava caber nas minhas relações. Eu fazia de tudo para caber, para ser amada, para ser aceita. E a minha maior dor foi quando eu me vi totalmente perdida na vida. E aí eu comecei a olhar para dentro. E aí quem era a Gabi antes, que eu até chamo de impostora? A impostora, a Gabi impostora, era a Gabi que fazia de tudo para ser amada, para ser querida. Aceitava relações abusivas, dizia um monte de sim quando queria dizer não. Se modificava, modificava a aparência, a roupa, para poder se integrar e ser aceita nos grupos, nas amizades. Eu não ocupava o meu lugar no mundo, eu não encontrei, eu não sabia, assim. Eu trabalhava na engenharia, né? Por conta aí de um status, de salário, porque meu pai falou que eu tinha que trabalhar, ser engenheira, ser bem-sucedida na vida. Mas isso era totalmente desconectado da minha essência, do meu feminino, daquilo que eu nasci para ser. E essa desconexão foi que me fez acordar, né? Que foi quando eu me senti perdida e aí eu recuperei. Então, lá quando eu estava trabalhando como engenheira, eu não estava ocupando o meu lugar. O meu lugar é aqui, ó, no meio dos cristais, ó, quanto cristal aqui, vou mostrar para vocês. No meio dos cristais. Tá dando para ver? Lindo! Tô vendo. A caixinha aqui cheia de cristal. Meu lugar era aqui, era fazendo um trabalho manual, era ensinando as mulheres, que hoje eu tenho um curso, né, Tati, que eu ensino as mulheres a fazerem japamala. Eu tenho até aluna aqui que está aqui assistindo a gente. Uau, que Eu lindo! ensino as mulheres a fazerem japamala. Eu vi aqui, são 21h55. Eu não pensei, o tempo passou muito rápido, parece que a gente está falando 10 minutos. Verdade. Vamos encerrar essa live e começar outra? Pode ser. Porque o Instagram, em 60 minutos, ele corta a gente. Sim. Sabe Pode disso, ser. né? Então, galera, ó, a gente vai fechar agora essa live aqui e vamos entrar, todo mundo entra em seguida. Eu já vou abrir de novo para a gente continuar o nosso bate-papo, tá bom? E vai ter um reikezão à distância aqui para todo mundo dormir melhor e procurar sua autoestima. Uau! Vamos Até lá. já!